A paz de Cristo a todos, meus irmãos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre as coisas que as pessoas têm feito, né? De forma que, como se Deus recebesse, nós vamos ver à luz das Escrituras algumas coisas que ocorreram lá atrás, né? Para que nós possamos entender que, na verdade, nem sempre tudo que nós fazemos o Senhor recebe. E nós precisamos estar cientes disso. E o texto áureo para isso, que eu gostaria de deixar aqui para nós, ele está em Tiago 1, no versículo 17, 16, que é melhor dizendo assim, ó. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha aí. Não há mudança nem sombra de variação. E se não me falha a memória também, acho que é Colossenses 2,17, se não me falha a memória, fala que as sombras das coisas passadas as coisas passadas são sombra do que haveria de vir, das coisas futuras. Então, nós precisamos entender que o Antigo Testamento ele está lá para a nossa compreensão e para a nossa sabedoria, para o nosso ensinamento. Nós precisamos compreender isso e não podemos deixar passar em branco essas coisas. Então, sabendo disso, dito isso, né, o texto que eu vou usar aqui está em Levítico 10, no versículo 1 e 2. Como eu disse, né, Levítico 10, no versículo 1 e 2, que diz assim, né? Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, pondo neles o fogo, e sobre ele deitando o incenso, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Bom, perante isso aqui, diante disso aqui, todos falam que nós podemos adorar cada um do seu jeito, né? Se fosse verdadeiramente assim, por que Nadab e Abiú morreram? Porque existia uma ordem, né, lá atrás que falava que para acender o incensário, desse incensário ele só poderia ser aceito com o fogo do altar. E aquele fogo do altar ele jamais poderia se apagar. E o povo responsável por isso eram os levitas, né? Sacerdotes e levitas que eram responsáveis por esse fogo do altar. Ou seja, ali essa chama representava o próprio Deus, né? No Santo dos Santos. Então tinha que ser dali que esse fogo partia. Ou seja, a adoração do Senhor tem que vir do próprio Senhor, ou seja, da forma que Ele designou para que nós realizássemos. Então, isso nós não podemos deixarmos passar em branco, porque Nadab e Abiú morreram. E eles morreram justamente porque fizeram de qualquer maneira. E hoje as pessoas inventam a moda, inventam modas para fazer de qualquer maneira e não é desse jeito. Não é como o Senhor, não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Nós precisamos compreender essa parte. Entendeu? Então, tem muita gente que está fazendo hoje coisas que não deveriam estar fazendo. E a partir daí, nós também vamos falar aqui, ó. Se o que vale é a intenção do coração, por que que Uzá morreu ao colocar a mão na arca? Por que que Uzá morreu nesse momento? E essa história de Uzá ela é comentada em 2 Samuel 6,7. 2 Samuel, no versículo 7 do capítulo 6, diz assim, ó: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, ó, vamos lá. Deixa eu falar direto aqui que acho que a gente vai ganhar até um pouco mais de tempo falando. Na verdade aqui, Uzá tocou a arca, e a arca da aliança, ela só poderia ser tocada, inclusive no próprio Êxodo fala sobre isso também. A arca do Senhor só poderia ser tocada por levitas e sacerdotes, só eles poderiam. E Davi criou como é que eu vou dizer assim, uma facilidade para que fosse carregada a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança eles colocaram, Davi no caso, né?
Ele aumentou essas madeiras, que eram atravessadas assim, né? Que os homens colocavam aqui no ombro para poder carregar. Aí eram 2 na frente, 2 atrás. Então Davi aumentou essas madeiras para colocar nas costas dos bois. E você sabe que boi andando é algo desengonçado, né? E o que ocorreu? Com esse desengonçado do boi, a arca virou. Usar, cheio de boa intenção, colocou a mão ali. Colocou a mão ali com a finalidade de que a arca não caísse. E automaticamente, quando ele tocou, a intenção dele era das melhores. Mas automaticamente, quando ele tocou a arca, ele feriu a ordem que nem todos poderiam tocar na arca. E ele morreu. E lembrando também que nesse momento tinha um simbolismo por trás de carregar essa arca. E qual o simbolismo que havia? O simbolismo de que a presença de Deus ela é tomada por esforço. E eles carregavam a presença de Deus ali, ó, carregando, mostrando que era a simbologia dela é tomada por esforço. Então, Davi criou um subterfúgio, uma facilidade, colocando nas costas dos bois para poder transportar a presença de Deus, para ganhar a presença de Deus, para conduzir a presença de Deus. Então, quando nós fazemos dessa forma, pode gerar morte para nós mesmos e para alguém. E se isso fosse agrado da parte de Deus, o que Davi criou para colocar nas costas do boi, tu acha que o Senhor não teria ficado tranquilo quando Uzá botou a mão? Mas não. Deus já mostrou que ele estava enfurecido com aquilo que estava acontecendo. E tanto quando Uzá botou a mão, ele foi morto. Então nós precisamos compreender que a presença de Deus ela é tomada por esforço. Qual esforço esse? A guerra contra nós mesmos. Porque o maior demônio que cada um de nós temos que vencer é a nossa própria carne. É o nosso próprio ego. O ego. Ego é a pior coisa que existe dentro de cada um de nós. E o ego, quando começa a falar, ele derruba o homem, derruba a mulher, derruba famílias, derruba ministérios. É complicado isso, mas é a realidade entre nós. E se nós formos olhar, para quem quer dar uma olhada e conferir, em 1 Crônicas, né, a partir do versículo 15, do capítulo 15, diz quem poderia tocar a arca. Então, Uzá feriu ali, embora a intenção dele fosse das melhores, ele feriu uma ordem do Senhor que somente aqueles homens, que eram sacerdotes e levitas, poderiam tocar a arca. Uzá feriu, embora a intenção dele fosse boa, mas ele feriu a palavra de Deus e foi morto. Então nós precisamos estarmos atentos, porque não é da forma que nós queremos. Embora a intenção seja boa, eu vou criar isso aqui porque vai chamar mais pessoas, vai trazer mais pessoas para a presença de Deus. Não. O jeito certo de conduzir as pessoas à presença de Deus é somente o mesmo, é a pregação. A pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas hoje fazem peça, fazem teatro, não preciso mencionar, né? Apagam luzes, fazem como se fosse boate, tudo isso para chamar a atenção, para pregar o Evangelho. Mas o Evangelho mesmo não é ensinado. Então, temos que ter em vista que as coisas não mudaram. O Senhor não muda. Nós precisamos estarmos atentos a isso. Porque, de outro modo, iremos sucumbir diante da presença de Deus. E perderemos essa presença. E acabaremos ficando afastados de Deus, né, por conta disso. E se o que vale, na verdade, é fazer a obra de Deus da maneira que a gente quer, por que Saul foi rejeitado? Olha que interessante. Saul ele foi rejeitado quando ele tinha recebido uma ordem e fez da maneira dele. Como diz aqui, ó, em 1 Samuel, no versículo 15, capítulo 15, no versículo 26, deixa eu ler aqui, ó. Samuel, porém, disse a Saul. Samuel era o profeta que andava aliado ali junto com o rei Saul. Vamos lá. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas reis sobre Israel. Olha que impressionante aqui. Aí quando a gente volta um pouquinho mais atrás aqui no versículo 22, olha o que aconteceu aqui, ó. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a melhor gordura de carneiros. Então aqui o que acontece? A ordem era
dada diretamente a Saul, foi dada diretamente a Saul através de Samuel, né? Para que ele fosse num determinado lugar fazer uma determinada coisa e ele não fez. Não era para ele trazer nada daquele lugar onde ele foi, não era para trazer nada de lá. E para começar, ele já veio trazendo o rei Agag, né? Que era o rei Amalequita. Ele errou por aí. E outra coisa que ele fez, ele pegou os melhores animais, os animais mais bonitos, os mais belos, mais fortes, mais gordos, para poder sacrificar diante do Senhor. Olha que impressionante. Ele tentou trazer para sacrificar. Foi daí que gerou, onde o Senhor falou aqui: teria mais prazer eu em que se obedeça a minha palavra do que em holocausto? Ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu mandei, na verdade, você não trazer nada e você trouxe. Notem que Saul foi rejeitado com o intuito trazendo coisas que o Senhor não mandou trazer para sacrificar. Ele não trouxe para ficar rico, ele não trouxe para fazer para benefício próprio, não trouxe para riqueza própria, ele trouxe com o intuito de sacrificar o Senhor. E ainda assim, o Senhor o rejeitou. Então nós precisamos estarmos atentos a isso. Porque por que o Senhor rejeitou? Porque a primeira ordem do Senhor era que não trouxesse. E ele passou por cima e trouxe, ainda colocou na conta de Deus. Eu ouvi o povo que era para sacrificar o Senhor. E como Samuel, Deus já tinha visto, né? E comentou com Samuel, Samuel ainda passou a noite clamando para ir falar com Saul, né? Passou a noite clamando, demorou. Aí Saul ainda cometeu outro erro, que ele sacrificou os animais. Começou a sacrificar, sem a presença de Samuel. Entendeu? Olha como é que são as coisas contrárias aí. Porque é muito estranho isso. Hoje as pessoas inventam tudo, né? Vão pra rua, aí fazem cartazes dizendo assim: se você ama Jesus, buzine. Aí começa todo mundo aquela buzinada em determinado lugar. E se nós vermos a lei de trânsito, é crime buzinar, especialmente em porta de hospitais, né? É crime. Tanto é crime que existe multa para você buzinar desordenadamente. Hoje ainda existe aquela cultura, né, que parece que ganha quem buzina primeiro, né? Se você freia de mau jeito, a pessoa, né? O carioca tá com essa cultura agora. É uma cultura bem estranha. E para aprender o que não presta, todo mundo tem essa facilidade. Então, as pessoas às vezes vão criando coisas como se estivesse agradando a Deus. Se você ama a Deus, buzine. Não vai funcionar. Porque nós mostramos que amamos a Deus quando nós nos empenhamos em matar a nossa carne, matar as nossas vontades para viver de Cristo. É isso que agrada a Deus. É isso que caracteriza que nós verdadeiramente o amamos. Então não adianta fazer de outra forma. Não adianta, obedecer. Como disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta dar voltinha, não adianta fazer coisa, fazer marcha para Jesus. Não adianta. Marcha para Jesus não funciona, não converte. Entendeu? Que nem agora, nessa época de carnaval. Marchinha para Jesus, né? Bloco carnavalesco para Jesus. Meu Deus do céu. Carnivalha, festa da carne. Então, eu não consigo imaginar Jesus aprovando pessoas fazendo algo dessa natureza. Não tem como, não existe. Não vai agradar a Deus. Porque se ele fala que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus, como que Deus vai te aprovar fazendo um bloquinho junto com a festa mundana? Aí o pessoal coloca aquele velho, a pontinha, né? Bloco carnavalesco gospel. Como se o gospel, na verdade, parece que é o que santifica para muitos, né? Quando, na verdade, não santifica. A única coisa que pode nos santificar é a prática das Escrituras. E para você praticar, você precisa conhecer. Porque não tem como praticar aquilo que você não sabe, aquilo que não lhe ensinaram, né? E o maior exemplo que nós podemos dar para outra pessoa é o nosso exemplo, é a nossa prática. A maior pregação, né, no caso, é a nossa prática.
porque nós vamos falar de Jesus e as pessoas vão procurar esse Jesus dentro de nós. Como você vai falar de alguém que diz amar, diz servir, se a pessoa não é encontrada dentro de você? E eu estou falando de Jesus. Então, não funciona, meus irmãos. Nós precisamos estarmos atentos a isso, né? E se Deus recebe também qualquer tipo de adoração, por que ele não aceitou a de Abel? Quer dizer, ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. Por que ele fez isso? Aqui, ó. Em Gênesis, capítulo 4, no versículo 3, diz assim, ó. Ao cabo de dias, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha só, Caim já tinha percebido aqui o que tinha ocorrido. Mas na verdade, preste atenção, ó, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, porque a gordura, no caso, era tida como a melhor comida naquela época, né? Então, a gordura falava de algo valioso. Então, Abel ele fez o quê? Ele pegou o melhor, o primogênito, o que ele tinha de melhor para o Senhor. Hoje, e eu não estou falando de dinheiro não, tá? Porque às vezes as pessoas acham que dar o seu melhor é dar uma quantia bem alta, algo bem elaborado. Não, não é isso. Dar o seu melhor para o Senhor é o seu tempo, dedicar a sua vida, para que a sua vida seja uma pregação viva andando pela rua, para que pessoas olhem para você andando na rua e queiram ser como você. Pessoas queiram saber, ele é servo de Deus, eu quero ser como ele, eu quero conhecer o Deus dele. É isso que ele está falando, é dar o meu melhor. Qual é o meu melhor? Evitando as coisas dessa terra, vivendo as coisas de Deus, para que as pessoas queiram ser como você, para você ser um espelho, ser um exemplo, a luz do mundo. É disso que ele está falando aqui. Então, olha que impressionante. Caim aqui, ele pegou aquilo que estava sobrando, aquele tempinho do fim do dia, depois que você fez tudo, viu televisão, brincou no celular, fez um montão de coisa, andou pela rua, fez um montão de coisa. Aí sobrou aquele 5 minutinhos, você foi lá fazer uma pequena oração, que até se perdeu no meio dela quando ajoelhou, estava orando, quando você percebeu, você já não estava nem mais orando, estava pensando em outra coisa. É assim que acontece, nós sabemos. Acontece comigo muitas das vezes também. Eu também sou falho, eu também erro. Então, o que acontece? Caim não deu o melhor, deu aquilo que estava sobrando, aquilo que estava sobejando, estava deixando de lado as coisas de Deus. Mas Caim não, separou o seu melhor, trouxe os primogênitos de suas ovelhas, ou seja, as mais bonitas, as mais belas, e lembrando que nessa época aqui ainda era época de sacrifício, e para sacrificar não poderia ser animal manco, não poderia ter mancha, o cordeiro deles, né? Você vê que até na Páscoa, em Êxodo 12 fala sobre isso, que o cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ser mácula, tinha que ser macho, entendeu? E já mais à frente nós vemos o Senhor reclamando, inclusive com, se não me falha a memória, em próprio, acho que em Malaquias mesmo, né? Malaquias fala sobre isso exatamente, dando uma bronca no povo, por quê? Eles estavam aceitando animais mancos, animais aleijados, coxo, doente. Eles aceitavam isso. E quando eles aceitavam, eles davam a entender ao povo que Deus também estava aceitando. E o cordeiro fala em Êxodo 12 que ele deveria ser sem mancha, sem mácula. Tinha que ser um cordeiro perfeito, bonito. E Caim, ele já havia separado o que ele tinha de melhor para Deus. E o que você tem de melhor para separar para Deus hoje? O que você tem? Na verdade, não é do dinheiro que eu estou falando aqui não, hein? O melhor que você tem para Deus não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é a sua casa, até porque isso não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é o seu tempo, é a sua dedicação, é o seu empenho em conhecer as Escrituras para ir buscar aqueles lá fora que necessitam ouvir dele. É isso que nós precisamos compreender.
E Caim, ele não fez assim, ele fez de qualquer maneira. Pega isso aí, bota aí, está sobrando mesmo. É o que está sobrando. E é o que muitas das vezes nós temos feito para Deus. Nós damos as sobras do nosso tempo, né? A sobra da nossa oração. Deus deveria ser prioridade em nossa vida, em nosso lar. Prioridade em tudo. Mas muitas das vezes nós usamos Deus como último recurso. Quando o bicho pega, a chapa esquenta, em vez de a gente correr diretamente para Deus, nós primeiro tomamos atitudes nossas. Aí quando nada mais dá certo, aí você vai orar. Quando na verdade você deveria orar primeiro. Esse é o correto a se fazer. Né? E nós não podemos nos enganar. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Eles não podem ser mudados. Porque foi estabelecido pelo próprio Deus. Então nós vemos aqui as pessoas que foram rejeitadas, que tiveram problemas, inclusive morreram, porque tentaram passar por cima de uma ordem de Deus. Aí hoje as pessoas criam como se fossem armadilhas, festa dentro de igrejas para chamar crente para dentro. Quando na verdade só deveria pregar a palavra. Porque se pregasse a palavra, na essência dela, o poder de Deus estaria patente no lugar. E isso já seria o suficiente para incentivar essas pessoas a procurarem a igreja. Mas hoje a igreja faz tanta palhaçada. É acampa dentro, é Halloween, é festa julina, que é uma adoração a São João. Aí as pessoas fazem festa julina dentro da igreja, festa natalina, cantata de Natal dentro de uma igreja dia 25 de dezembro. Jesus Cristo! Se as pessoas soubessem o mal que tem por trás disso, jamais fariam isso. Isso é complicado demais. E as pessoas vão fazendo coisas de forma errada para tentar atrair o povo para dentro das igrejas. Quando na verdade eles são escândalos. Porque você vê, tem ateu que estuda a Bíblia. Eu conheço alguns ateus aí que vivem me confrontando. Eles estudam a Bíblia para poder tentar me engodar, para me enrolar com a própria Bíblia. Então, quer dizer, tem ateu que estuda mais Bíblia do que crente. Porque tem várias perguntas aí que ateus faz aí que o crente não sabe responder. Como, por exemplo, lá, né, que em Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí depois eles vão para Números 23,19, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Não é isso? Mas como é que Deus se arrependeu aqui de ter feito e aqui depois ele diz que não é homem para se arrepender? Então, são perguntas simples que o crente não sabe responder. É só ir no original. Se você for no original, a palavra que está por trás ali não é a mesma. É simples assim. Simples desse jeito para você poder responder e desbancar o que ele está falando. Então, na verdade, ali em Gênesis 6,6, Deus se entristeceu, ele teve um peso por ter feito o homem. Ele ficou triste. Olha lá, a minha criação. Porque nada na face da terra tem a imagem e semelhança de Deus, a não ser nós, seres humanos. Não é? E somente esse que tem a imagem e semelhança de Deus é o que escolhe aborrecer, escolhe desobedecer, escolhe entristecer. Porque tudo na face da terra, né, eu vou te falar no universo, tudo cumpre o seu papel, tudo cumpre a ordem que Deus deixou. Mas o homem não. O homem escolhe desobedecer para entristecer a Deus. Porque tudo, a terra faz o seu ciclo, né, de rotação. O sol, ele nasce de manhã, à noite ele se põe. Por quê? Está obedecendo ordem. As estações, primavera, verão, elas entram e saem quando foi determinado para elas. Porque Deus determinou. Né? A cadeia alimentar dos animais, elas cumprem as ordens de Deus. Tudo cumpre, tudo. Se você prestar atenção, tudo cumpre a ordem de Deus. Tudo, menos o homem. O homem escolheu desobedecer. O homem escolheu entristecer. Principalmente já começa fazendo isso quando não lê a palavra de Deus. Quando não examina as escrituras para colocar em prática. Para poder ser um ser humano melhor. Para você crescer, evoluir espiritualmente. Porque todo equipamento tem um manual de instrução. E o manual de instrução do homem é a palavra de Deus. São as escrituras. Esse é o manual do homem.
E acho que para finalizar aqui, ó, nós podemos ir lá em João 4. João 4. João 4, no versículo... João 4, versículo 23. 4, 23. Que diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Lembrando que a verdade aqui, a palavra que está aqui por trás, é a mesma que está lá em João 17:17. É a mesma verdade. Então você precisa adorar em espírito, por quê? Você precisa ser um ser espiritual. Embora nós estamos aqui nesse plano carnal, nós precisamos sermos espirituais. E por que eu vou adorar em verdade? Eu adoro em verdade quando eu conheço ela e coloco em prática. É disso que ele está falando aqui. Convém que a gente adore em espírito e em verdade. Não tem outro modo de adorar a Deus. Entendeu? Por que em verdade? Porque as ordens estão aqui. E o que eu estava mostrando aqui anteriormente foram pessoas que passaram por cima das ordens de Deus e sofreram sérias consequências. E se Deus, como no início eu falei de Tiago 1,17, como Deus ele não mudou e ele fez essas pessoas pagarem o preço, nós vamos pagar também. Unicamente com a diferença de que lá atrás as pessoas eram fulminadas na hora, como teve vários que foram fulminados, né? Mas era a época da lei. E hoje nós vivemos a graça. A graça, às vezes a pessoa fala assim, a graça é melhor. Bom, antigamente a pessoa era fulminada na hora, né? Deixava de existir porque queimava, como aconteceu com Nadab e Abiú. E hoje nós podemos estar fulminados e nem sabemos que estamos. Fulminados e andando aí vivos ainda. Vivos por fora, mas mortos por dentro. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Porque a graça, ela é muito mais séria do que a lei. Você pode estar fulminado e nem sabe. Mas hoje também, isso aqui pode ser um alerta para que você não venha a ser fulminado. Tá bom, meus irmãos? Então acho que já dá para encerrar por aqui. Acho que o recado já está dado. E que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus.